Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Pela última vez, gostaria, antes de começar o programa, de dizer a quem não nos escutou nas 2 semanas passadas que o nosso programa... Ailton, fale você agora. Quem sabe se você explica melhor do que eu, porque essa parte... Os programas estão gravados na página da internet da Rede Vida. Acessar lá a agenda de programas, você vai encontrar alguns programas lá que estão gravados. Assistirá no horário que melhor lhe convier. O padre sempre diz, a dificuldade desse horário das 8 horas da manhã para muitas pessoas. Então, qualquer lugar e qualquer horário poderá ser acessado. Basta que tenha internet, sim, não é? Internet, banda larga de preferência. E www.redevidadetelevisão.com, não é? É bem facinho de localizar. É melhor do que aquelas gravações que tem do YouTube, que estão muito, muito ruins. Bom, e depois, são muito sabe que o YouTube não é uma coisa assim muito, digamos, muito católica, muito ética, não é? Porque... Cada um põe o que quer lá, eu nem sei de nada e, de repente, minha vida está toda no YouTube. Pois é, que não se sabe quem colocou lá, nem por que colocou, nem qual programa colocou, qual é a finalidade exata, mas, enfim, está lá. Mas na Rede Vida terás a qualidade. Então vamos agora, depois da semana passada e da introdução ao mundo apocalíptico, vamos ver se entendemos o discurso apocalíptico de Mateus. Repito, o discurso deve ter sido construído por um judeu cristão anterior a Marcos com ideias apocalípticas. Isto é, um judeu cristão apocalíptico. Marcos, num segundo momento, apropriou-se desse discurso e o colocou na boca de Jesus, com alguns retoques. E Mateus se apropria de Marcos e traz Marcos para o seu evangelho. O mesmo discurso apocalíptico. Claro que entre o evangelho de Marcos e Mateus se passaram 20 anos. Mateus parece não fazer caso disto aqui. Então, como é que começa o discurso apocalíptico, que é o último de Jesus em Mateus? A semana passada nós estávamos no meio do versículo 3 do capítulo 24. Então, vou começar do versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele a sós, dizendo... A sós, vejo, porque o povo já foi embora. Exato. O povo já foi despedido e nunca mais volta. A não ser para receber a famosa condenação, não é? Que seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Não é? Exato. Dize-nos quando vai ser isso e qual o sinal da tua vinda e da consumação dos tempos. Olha, 2 perguntas. A primeira pergunta parece dizer respeito ao sinal, à destruição de Jerusalém. E a segunda pergunta parece dizer respeito ao final dos tempos. Exato. Parece. Mas, na história da tradição, houve divergências. Primeira possibilidade, as 2 perguntas querem dizer a mesma coisa, querem fazer a mesma objeção, ou melhor, as 2 perguntas fazem uma mesma interrogação. Qual será o fim dos tempos? Não a destruição de Jerusalém. Esta é uma primeira hipótese. As 2 perguntas se referem ao último final, ao final da história. Segunda posição. As 2 perguntas se referem apenas a Jerusalém, ao que aconteceu no ano 70. Terceira possibilidade. As 2 perguntas devem ser divididas. A primeira parte diz respeito a Jerusalém e aos acontecimentos da Judéia que culminaram com a destruição de Jerusalém em 70, a segunda parte diz respeito
ao final dos tempos. Porém, a verdade é que, clara e explicitamente, Jesus não responde a nenhuma delas. E nós devemos ficar com o quê aqui? Que seria mais... Eu acredito que a terceira posição, a que divide as duas perguntas, seja a mais próxima do pensamento de Mateus. Nesse caso, a resposta sobre o fim do mundo poderia vir a partir dos versículos finais, 31, 32, 33 e 34. Mas nós podemos dividir este famoso discurso da seguinte maneira. Versículo 3º é a pergunta? Versículo 3º são as duas perguntas? A parte B, né? Aproximaram-se deles a sós, dizendo, dize-nos quando vai ser isso, e qual o sinal da tua vinda? Bem, então, versículo 3º, as duas perguntas. Versículos 4 e 5, Jesus coloca de sobreaviso contra falsos profetas. Confere? Confere. Nos versículos 6 a 14, ele dá uma primeira resposta. O que exatamente? A situação apocalíptica do final dos tempos. Como será o final dos tempos? Em primeiro lugar, para o mundo e, em segundo lugar, para a comunidade. Nos versículos 15 a 24, ele descreve a situação do final para a Judéia e como será a situação da comunidade na Judéia. Então, agora, com esta pequena divisão, vamos ler aí. A primeira parte não responde às duas perguntas. Sim. Regina, 4. 4 e 5. Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu, e enganarão a muitos. Bem, aqui está claro que este versículo foi elaborado. Foi elaborado por um judeu cristão apocalíptico. Ou melhor, assumido e retocado por Mateus, que, com toda a probabilidade, via isso aqui na sua comunidade. A sua comunidade externamente atacada pelos judeus, internamente agitada por alguns profetas itinerantes que podiam chegar ao extremo na pregação de dizer, sou eu. Nós lembramos na própria Sagrada Escritura o caso de Simão Mago, que se fazia passar pelo grande poder de Deus. É possível que algum apocalíptico cristão, itinerante, missionário da época de Mateus tenha chegado a esse extremo. E como o texto está no plural, é mais provável que não tenha sido um apenas, que alguns itinerantes missionários tenham ido longe demais no seu afã apocalíptico. Ele diz muitos ainda, né? Lembra-se que Montano, na época de Tertuliano, apareceu e se manifestou como sendo a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o montanismo. Dureza, hein? Aqui, infelizmente, parece que aderiu Tertuliano. Não é? Vamos. A vez de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado Que para versículo não... é este? 6º. Não. Você leu já o 5º? Já. Então leia mais uma vez o 4 e o 5º. Jesus respondeu, atenção para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, o Cristo sou eu,
e enganarão a muitos. Está aí? Então, esta devia ser uma fotografia mais ou menos real da comunidade. Repito uma vez mais, atacada de fora e um tanto agitada de dentro, por apocalípticos exasperados. O Cristo sou eu. Falsos profetas, não é? Mateus devia combater os dois flancos, o externo e o interno. Agora vem a primeira parte. A primeira parte diz respeito ao final, só que é muito genérica. Vamos ler. Versículo 6. Haveis de ouvir sobre guerras e rumores de guerras. Cuidado para não vos alarmardes. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Guerras. Bom, a época de Mateus houve muitas guerras. Guerras locais. Havia guerra na Espanha, na Península Ibérica, havia guerras asiáticas, havia rumores e agitações no Império Romano. Mas isto é muito genérico. Não é ainda o fim, só que é o sinal do inacabado. Guerra é o sinal de que não chegou ainda o fim. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Também no século I nós conhecemos diversos terremotos locais no Império Romano, tanto do Oriente quanto do Ocidente. Vamos fazer um intervalo e voltamos. Você leu, Regina, o versículo 6, não foi? Foi. Ele fala... Você já leu o 7º também? Já uma Comecei. Começou? Comecei. O 6º e o 7º, juntamente com o 8º, falam de situações inacabadas, mas de maneira muito genérica. Não é ainda o fim. Bom, Mateus conhecia explosões de guerras na sua época e também desastres de terremotos. Fome sempre houve em toda parte. É simplesmente o sinal do inacabado, repito. Continue a ler, até o 8º inclusive. Então, agora é o 8º. Tudo isso será o princípio das dores. Entra no 9? Tudo isso será o princípio das dores. Não, até aqui são os sinais premonitores que estarão sempre presentes. Enquanto isto acontecer, não é ainda o fim. Não é o fim. É sinal de que estamos na história inacabada. Agora, o versículo 9 a 14 fala da comunidade nesse meio tempo. Qual é a situação da comunidade nesse meio tempo? Enquanto estas coisas que não são ainda o fim acontecem. Qual é a situação interna da comunidade? Nesse tempo vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todos os povos por causa do meu nome. Estão vendo? Aqui Mateus deixou o amplo, a história de lado e se preocupa com a sua comunidade. Certamente isso já estava acontecendo. Bom, história de martírios nós sempre tivemos, só que anteriormente, e nós vimos isso em semanas passadas, foram os judeus, os fariseus e os letrados. Agora isso aqui vem ampliado em escala mundial. Ou seja, os missionários de Mateus fizeram uma experiência trágica quando anunciaram o evangelho para o lado judeu,
foram expulsos da sinagoga, foram flagelados, foram excomungados, mas continuam a fazer a mesma experiência quando anunciam o evangelho às nações, aos pagãos. Esta é a situação, devia ser a situação da comunidade colocada na boca de Jesus. Como se fazendo com que os leitores entendessem que Jesus já previa tudo isto. A pergunta é esta: se Jesus não descreveu, não foi ele o responsável por este discurso, como pode? A resposta é simples. Agora Jesus é glorificado, está colocado no topo da história, é o Senhor da história, e o Senhor da história glorificado pode encaminhar a sua comunidade. E pode dizer, servir-se deste texto para dizer à comunidade o que acontece e como ela deve se comportar. Portanto, a comunidade aqui, o Senhor glorificado está dizendo a ela que ela tem que levar em conta a perseguição. Isto é o que acontece até os dias de hoje. Sim. E então muitos ficarão escandalizados e se entregarão mutuamente e se odiarão uns aos outros. É interessante que Tácito escreve exatamente isso aqui, que na primeira perseguição de Nero, que se circunscreveu a Roma, eram cristãos que acusavam outros cristãos, provavelmente cristãos presos, não é? Que sob tortura delatavam outros. E é possível, se lermos com esse olhar a carta de Clemente Romano, escrita no final do século, parece que Pedro e Paulo foram vitimados por isso, foram acusados por outros cristãos. Foram delatados. Foram delatados. Quer dizer, esta situação aqui vem na boca do Cristo ressuscitado e glorificado e exaltado, vai começar na própria família. Isto é, uns vão delatar outros. Quanto mais significante for o delatado, ele se esquiva mais rapidamente, né? Vamos lá. E surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos. Mais uma vez, veja a preocupação de Mateus com os famosos falsos profetas. Esses falsos profetas são cristãos. Só que, infelizmente, cristãos lobos em peles de ovelhas. Então, vejam, Jesus não está dando nenhuma resposta direta. O Jesus do texto aqui está simplesmente mostrando como é que as coisas se passam e como a comunidade deve se comportar. Em primeiro lugar, ela está numa história onde há guerras, fomes e terremotos, e se isso não bastasse, ela está numa situação de perseguição. Perseguição que agora vem dos pagãos, diretamente, em escala mais ampla, universal, e de próprios falsos cristãos e falsos profetas de dentro. Que situação trágica a situação da comunidade, praticamente odiada por todos, hein? Sim. Excomungada pelos judeus, não aceita pelos pagãos, e ainda agitada por muitos internamente. Que situação tinha esta comunidade de Mateus, hein? Mais curioso, assim, é saber que a igreja se formou nisso tudo, né? Ela saiu disso tudo, E a né? comunidade de Mateus não tinha a visão que nós temos. Porque nós temos Pois 2.000 anos por detrás. Eles tinham o quê? Nada. Nós conseguimos, o Evangelho ilumina essa história para a gente poder entender, mas eles não tinham absolutamente nada. Você está vendo que isto aqui foi composto por um judeu cristão apocalíptico e colocado na boca de Jesus. Agora, para aquele que tem fé, é o próprio Jesus que se serve desse texto aí, uma vez exaltado na glória, para
dizer à igreja o que lhe espera. É importante para aquele que tem fé entender isso. Porque não é fácil. Vai. Agora, você chegou no versículo... O 12. 12. Ainda falta, até o 14 ainda vem a comunidade. E pelo crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Isto é, aquilo que mais estava na mente de Mateus, as coisas mais importantes da lei, a misericórdia, o amor, a bondade, desaparecerão, ou pelo menos esfriarão. Aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Que perseverar, não é? Que perseverar. É. Bom, aí está a resposta final. É preciso fazer frente a tudo isto, a comunidade não será poupada de nada disso e a vitória virá para aquele que perseverar até o fim. Aí foi o versículo 13. Vai o 14. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testemunho para todas as nações. Está aí. Final da primeira grande parte. A comunidade é assolada por diversos lados, porém o evangelho não conhece força de obstrução. O evangelho caminha vitorioso e ninguém emparra a sua difusão no mundo inteiro. Veja a preocupação missionária e de salvação do evangelista. E então virá o fim. E então virá o fim. Esta é a primeira parte do discurso. Agora, a segunda parte do discurso diz respeito à Judéia. Podemos? Podemos. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os Bem, que... agora ele começa a responder de modo elíptico, de modo não transparente, não claro, a primeira pergunta. Quando acontecerá a destruição do templo, que não ficará, do qual não restará pedra sobre pedra? Quando virdes a abominação da desolação. O texto é tirado de Daniel, mas se refere, sem sombra de dúvidas, à profanação do templo de Jerusalém. Tá. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Aquele que estiver no terraço, não desça para apanhar as coisas da sua casa. É claro que aqui Mateus está se referindo ao que já aconteceu. Fugir para os montes sempre foi o último recurso na Judéia. Sabe, quando as coisas encrespam na cidade. Vão embora, vão para os montes. E deve ter sido isso que aconteceu na Guerra Judaica, que culminou com a destruição de Jerusalém. E, se dermos crédito a Eusébio de Cesareia, a comunidade cristã fugiu para Pela, porque sabia que estava chegando o fim profetizado por Jesus. E os judeus não cristãos acusaram os cristãos de não auxiliá-los, de não os auxiliar a combater contra os romanos. Mas os cristãos judeus sabiam que Jesus tinha dito que isso seria inútil. Nós temos que encerrar aqui o nosso programa, mas continuaremos nessa parte apocalíptica na semana que vem. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo. Até a próxima sexta.